palmas. Declare que Ele é bom. Declare que Ele é santo. Declare que Ele é Senhor. Declare que Ele é Salvador. Declare a Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda exaltação. Porque por Ele e para Ele são todas as coisas. Aleluia. Pegue a sua Bíblia, abra, por favor, em Apocalipse, capítulo 3, verso 14. Oh, aleluia. Santo é o nome de Jesus. Maravilhoso é o nome de Jesus. Só Ele é a glória, o louvor, a exaltação. Apocalipse, capítulo 3, verso 14. Estamos juntos? Amém? Diz a palavra: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico, abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. E eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa e cearei com ele e ele comigo. Amado Espírito, nos conduza na palavra. A nossa dependência é total do Senhor. Total. Espírito Santo, só o Senhor conhece o nosso coração, para trazer e incendiar fogo nessa ministração dentro do nosso coração. Porque nós precisamos muito da sua presença. Amém e amém. Podeis assentar. Eis-me como instrumento do Senhor Jesus. Que a honra seja tua, a glória seja tua. Querido, o processo de gerar mensagem até hoje, porque não é você pegar um versículo, vou pegar esse versículo, vou lançar e vou pregar. Ele não funciona assim. Então, esse gerar a mensagem dá na gente um temor de falar: Deus, encaminha, reestrutura o que o Senhor está trazendo para nós. Eu comecei a ministrar paixão pela presença. Então, o tema central é paixão pela presença. Mas o subtítulo é paixão pela presença, Jesus está à porta. E eu quero trabalhar com vocês o verso 20. Essa carta é maravilhosa, tem muitos ensinamentos, mas eu quero, pela graça, ministrar o verso 20. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir, repita: ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então, a ministração, ela vai dar importância da gente ouvir a voz de Deus. E existem muitas vozes que podem roubar de nós a sensibilidade de ouvir a voz do Senhor. A nossa própria alma, inquieta, agitada, as vozes do mundo, a correria que nós temos do nosso dia a dia, as vozes da amargura, da mágoa, são todas vozes que podem nos roubar
de ouvir a palavra. Porque o Senhor, Ele tem prazer em falar com o seu povo. Nós vimos na ministração da semana passada, que quando Moisés foi usado para retirar o povo do Egito, a palavra do Senhor era: leve meu povo para adorar. Não foi para mais nada, leve o meu povo para adorar. E o Senhor falou com eles: prepara o meu povo, porque eu vou falar com eles. Está lá em Números. E fala que o Senhor, no pé do monte, Ele apareceu com um monte fumejante. Apareceu com um barulho de trovão, com barulho de tudo quanto é coisa, tremeu. O povo amedrontou-se e falou: fale conosco, Moisés, mas não Deus. Então ali o povo elege uma pessoa para falar com Deus, e de tudo veio o resto daqueles que se colocam entre Deus e os homens. Só que nunca foi propósito de Deus. O propósito de Deus é que cada um de nós tenhamos a liberdade de nos achegar a Deus através do nome de Jesus. Jesus é a única ponte, não tem outra. Não tem pastor, não tem padre, não tem nada. O único que pode interceder por mim e por você é Jesus Cristo. Ele é a voz. Não tem outra. O máximo de pessoas boas que a gente possa ser aqui na terra, nós não temos esse poder sobre nós. O poder é dado ao Filho de Jesus, ao Filho de Deus, que é Jesus, o Cristo, o ungido de Deus. E nós vemos aqui que aqui é o Jesus glorificado. Apocalipse é o Jesus glorificado. Não é o Jesus que passou, que morreu no meu lugar, morreu no seu lugar. Aqui é o Jesus glorificado. E Ele traz luz sobre toda uma história. Ele fala para uma igreja que era uma igreja morna. Repita comigo: morna. A morna não é aquela que era fria e passou para morna, não. É aquela que era quente e passou para morna. É caindo o padrão. Não, eu era frio e virei morno. Não, era o quente que virou morno. Então, quando o Senhor fala sobre isso, fala: olha, tu és uma igreja morna. Tu és uma igreja rica. Uma igreja que não falta nada. Tinha uma infraestrutura, era conhecido, o povo abastado, excelentes mestres. Mas o Senhor olha para aquela igreja e fala com ela assim: olha, tu és infeliz, tu és miserável, tu és pobre, cega e nu. Por que o Senhor fala de maneira assim, tão dolorosa com aquela igreja? E Ele responde aqui, porque eu repreendo e eu disciplino quantos eu amo. Sê zeloso e arrepende-te. Então o Senhor, Ele pontua para aquela igreja, que serve para nós, para cada um individual, olha para nós e fala: olha, eu amo e repreendo os meus filhos, arrependa-te. Então há um convite desde a semana passada, para que nós possamos olhar para dentro de nós. Repita comigo: eu preciso olhar para dentro de mim. Não é nem com seu cônjuge, não. Esposa e esposo, você não é responsável por nenhum dos dois. Escolher viver Cristo é uma escolha pessoal. Você, mulher, não tem que ficar zelando pela vida de oração, pela vida de jejum, pela vida disso, pela fidelidade. Isso não é o seu papel. Porque é o Espírito Santo que convence. Você só vai entristecer seu coração. Você pode orar para o Espírito e deixar para Ele. Porque, querido, a palavra fala assim: olha que eu estou à porta. Primeiro ponto dessa ministração: Jesus está do lado de fora, para uma igreja que celebra culto para Ele do lado de dentro. Para uma igreja que fala dEle do lado de dentro. Para uma igreja que sacrifica do lado de dentro, que tem os seus rituais do lado de dentro. Para uma igreja que tem os seus jejuns, as suas orações do lado de dentro. E Jesus está falando assim: eu estou do lado de fora. Eu estou do lado de fora. Sabe qual que é a nossa maior preocupação?
Amado, em nome de Jesus, eu não quero ver ninguém cochichando, eu vendo hoje não. Eu estou assim, na graça. O chicote não está lá em nós. Então assim, respira. Não cutuca e não anda não, essa bebeção d'água, parecendo camelo. Então assim, calma. É 40 minutos, você pode sossegar. Então nós vemos aqui, que o mais doloroso é que Jesus está do lado de fora para uma igreja que declara que ela tem a verdade, que ela carrega a verdade. Porque a gente tem a mania de bater no peito e falar, a gente tem a verdade. Ok, e o que a gente faz com a verdade? A gente prega para o outro? A gente ministra para o outro? A verdade, ela é muito mais do que pregada. A verdade, ela é vivida através das nossas vidas e das nossas renúncias. A gente deseja muito ouvir a voz de Deus, mas a gente também quer ouvir a voz de tudo quanto é lugar, saber de tudo quanto é coisa. Então esse versículo, ele carrega dentro dele camadas espirituais profundas. Nós gostamos às vezes de pregar para aquela pessoa que não conhece Jesus. Mas Jesus está falando esse versículo para a igreja dele. Uma igreja que batiza no nome dele, uma igreja que prega, uma igreja que fala, mas é uma igreja que é morna. Que é morna. O que quer dizer isso? Quando a gente acostuma com a vida de igreja. Eu quero te falar o seguinte, quando a gente acostuma do sobrenatural virar normal, a gente começa a ter a falta de temor, a carregar a arca de qualquer jeito. A gente não tem mais temor para carregar a arca. A gente não tem o temor para ter a nossa Bíblia no papel. Não, eu tenho no celular, não tem, porque se a sua bateria acabar, você não tem Bíblia. Se você estiver num lugar, esquecer o carregador e você precisar da palavra, você não tem. Porque ela está no celular. Celular, ninguém tem Bíblia no celular. Ele é um aplicativo que nos ajuda, mas não é a nossa Bíblia. Então, o Senhor, Ele começa a falar com aquela igreja e falou, olha, vocês são mortos. Você já bebeu água morna? O que a gente faz? Cospe, joga fora. Porque a água morna não dá para ser apreciada. Ela não sacia a nossa sede, ela causa repulsa dentro de nós. E o Senhor está falando isso para essa igreja. Está falando, então, hoje nós vivemos um tempo que muitas vezes a gente quer sensações no culto. E eu quero te dizer, igreja, que a maior alegria que a gente tem que ter é a salvação. E a salvação, ela não teve valor para mim e para você. Mas para o Pai teve um custo altíssimo, que foi a vida do Filho. Mas o Pai não vai permitir, porque através de Jesus nós nos transformamos em mais filhos na casa. Ele não vai permitir que os mais filhos da casa andem abaixo da régua que o filho que Ele deu por mim e para você, por você. Mas Ele era Deus. Mas a palavra fala que Ele foi homem. Ele foi homem. E nós ainda temos uma vantagem, que Jesus, no ato da crucificação, quando os pecados foram todos nele, Ele se separou do Pai. E Ele grita angustiado, por que me abandonastes? Nós temos uma promessa do Espírito, do Pai, através de Jesus, que o Espírito não vai nos abandonar jamais. Entende a diferença? Nós não vamos ser abandonados. Só que a gente tem que sair da vibe, do sentir. Você não precisa sentir para entender que está. Tem dia que a gente tem mais sensibilidade, consegue mais. Mas mesmo o dia que a gente não tem essa sensibilidade, a gente tem que entender que está. E Ele fala a voz. O Senhor nunca falou nas Escrituras por falar. Ele falava para trazer vida, Ele falava para trazer direcionamento, comunhão
e para trazer manifestação na sua presença. Não era, hoje eu estou sentindo triste, eu preciso de Deus. Hoje eu estou sentindo... Não é assim, amada igreja. As escrituras, elas foram a revelação, a carta de amor do Pai. Tem tudo nas escrituras. Tem tudo nelas. Tudo o que a gente precisa está nas escrituras. Todas as orientações estão. Mas ele estava fora da igreja. Agora eu quero afunilar mais essa mensagem ainda. Ali falou de uma igreja, uma instituição. Agora eu quero falar da nossa vida individual. Quando o Senhor fala, eis que eu estou à porta, está batendo no meu coração e no seu coração. O Senhor está falando assim, como que está a sua vida por dentro? Como que está a sua vida de equilíbrio em mim? Como que está a sua vida de paz em mim? Você está satisfeito em estar em mim? Porque a presença de Deus traz satisfação. Satisfação. A presença de Deus traz bem-estar. Agora tem dia de luta que a gente não sabe, não sente nada disso. Mas eu sei que o meu Redentor vive. Não é a afirmativa de Jó? Eu sei que meu Redentor vive. Essa certeza vem da intimidade. Não vem de um passar na porta e falar, hoje eu vou. Não, hoje eu quero. Amanhã eu não quero. Não. Vem de uma intimidade com o Senhor. Mesmo no choro. Então nós vimos aqui o primeiro ponto desse versículo. O Senhor fala, eu estou na porta do coração de vocês. Então fala para um religioso, uma igreja abastada, um religioso, para mim e para você. Às vezes as coisas nossas estão razoavelmente. Você já viu quando a gente está apertado? Ora mais, jejua mais. É ou não é? Aguenta passar o rojão. As coisas começam a melhorar um tiquinho, começa a relaxar com a vida de oração, com a vida de jejum. E isso mostra o quê? Vida de filhos interesseiros. E a gente precisa entender isso sobre o nosso caráter. Vida de filhos interesseiros. Os filhos interesseiros, eles ficam bons para os pais quando eles querem as coisas. Fazem tudo o que o pai gosta que se faça quando querem as coisas. Pais, né? Quando querem as coisas. Quando conseguem, começa já a distanciar. Nós não podemos ser filhos dessa forma. A nossa vida de amor por Jesus não pode ser só porque eu estou passando um estreito. A nossa vida com Jesus precisa ser um estilo de vida. O que é estilo de vida? O estilo de vida de ouvir a voz do Senhor. O estilo de vida de estar na presença do Senhor. Quando a gente tem estilo de vida da presença, a gente não fala qualquer coisa. A gente não libera qualquer coisa. A gente não ouve qualquer coisa. A gente não pisa em qualquer lugar de qualquer maneira. Quando a gente tem vida de presença, o Espírito Santo nos torna sensíveis. Se eu errar um pedacinho, por exemplo, com o Leone, na hora às vezes eu nem vejo. Mas se eu chegar em casa, ora o Espírito vai mexer e falar, você esqueceu isso, você fez isso. Aí na hora você fala, é verdade, Espírito. Agora quando você tem diferente, você faz coisa pior. E não está nem aí. Não está nem aí um para o outro. Nós temos uma carga espiritual sobre a nossa igreja. Pastora, foi você que escolheu o nome? Não foi eu. Não foi eu. Se eu fosse escolher, eu escolhi uma coisa mais leve. O nome me foi dado. Então, Templo Resgate fala de muito amor. Fala de muita renúncia. Fala de buscar o outro, tirar da boca do leão, do urso. Fala de uma vida sem acusação, sem julgamento. Fala de uma vida do olhar de Jesus, do amar de Jesus, do pensar de Jesus. A gente sai daquela religião e fala,
A gente para do dedão acusador e começa com olhar de misericórdia a todos os lados. O que depender de mim tem de paz com todos. Ame a todos. Será que Deus pode confiar nas suas mãos um amor por uma pessoa que vai ser usado nos últimos tempos como uma ferramenta forjada do Senhor? Será que o Senhor poderia confiar nas suas mãos uma história de Paulo? Um assassino da igreja? Um homem sanguinário? Um homem que matou muito crente, deixou que matasse muito crente? Um homem que torturou muito crente para blasfemar o nome de Jesus? O Senhor poderia confiar uma pessoa dessa nas suas mãos? Para começar um grande ministério? Eu olho para mim e falo, Deus, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim para eu amar como o Senhor ama. Ouvir a sua voz e obedecer o Senhor. Então, quando ele fala, eu estou à porta. Eu estou à porta. E ele é tão insistente. Ele insiste em bater. Ele insiste em tocar o coração. Ele bate. Ele bate através da voz do Espírito. Ele bate através da consciência. Ele bate através da palavra. Ele bate através da palavra pregada. Ele bate através dos momentos de dor. Dos momentos que você não sabe para onde está. Chamando ao arrependimento. Chamando ao alinhamento. É inconcebível que nós falemos de um Deus de amor e não amemos. É inconcebível. É inconcebível que nós falamos que amamos a Deus, apresentamos a Deus essas pessoas, e na nossa vida particular nós não lemos a palavra, nós não oramos, nós não temos tempo devocional. Você quer apresentar o quê para os outros? Que apresentar assim, como que eu falo? Aquela linguajar evangeliquez. Jesus tem poder, glória a Deus, aleluia. Isso é um linguajar ou é um estilo de vida? Quando você está sozinho na sua casa, com o Espírito Santo de Deus, você honra a presença do Espírito Santo? Ou você chuta o balde, pega o que não devia pegar, toca o que não devia, vê o que não devia ver, participa de grupo que não deveria participar? O quê? É uma língua dos infernos? Não abençoa, não ama com a palavra, não sabe. Tem gente que é o caos. De 100 palavras, 98 é reclamando. Isso aí é gente morta. Porque gente que está vivo não tem tempo de reclamar, não tem tempo de ficar olhando a vida dos outros, não tem tempo de nada. Tem tempo de focar em Deus e falar, Deus não quer que você saia do seu serviço. Não. É o seu ser cristão que precisa entrar no seu serviço. Ok? É o primeiro a chegar no serviço. É fazer em excelência. Fazer em excelência. Todo mundo faz errado. Todo mundo está tomando café, tomando almoço. O que eu falava com você? Não era, Jana? Falei, você não é todo mundo, não faça. Foi perseguido. Foi perseguido no emprego. Porque gente não aguenta, é nada não, não sabe subir o morro, está treinando carteira. Quando a gente está assim, a gente faz isso, frita os pneus do carro tudo. Não sabe subir. Graças a Deus, tem nada lá não. Então o que acontece? Às vezes vai custar crítica. Os outros vão criticar você. Mas você não é filho de qualquer um. Você é filho de Deus. Você, jovem, honra seu pai e sua mãe.
Você não vai ouvir voz de Deus se você não ouve nem a voz da sua mãe, do seu pai. Que voz de Deus que você vai ouvir, cara? Vou ouvir não. Primeiro quem representa, seu pai e sua mãe, representa Deus. E você é pai e mãe. Se você estiver lá manquejando na sua maternidade, paternidade, firma o peito, porque você vai responder diante de Deus. Responder diante de Deus. Então, é honrar na escola. Quem é você na escola? Você é um ótimo aluno. Quem é você? Nós não podemos ser mornos. Eu vou para o céu, em nome de Jesus. E vocês vão para o céu também. Em nome de Jesus. Oh, mas nós temos que olhar. Ah, pastor, mas isso não é para a gente não, é para outra pessoa. Olha aqui, ó, Deus não dá, a gente tem essa palavra para outra. Não. É para nós. É para nós. Então, ele está à porta, está batendo. Na inquietação na alma, no silêncio da alma, ele está batendo. Fala, para escutar. Para tudo e vai escutar Deus. A gente fica assim, fulano de tal, o que eu faço? Fulano de tal, o que eu faço? Vai escutar Deus. Vai escutar Deus. Feche seu quarto. Pastor, eu não consigo ficar lá. Fica lá, nem que seja, Deus, é lindo, fica 30 minutos, mas vai ficando. O dia que a hora que você não aguentar mais, você ora mão de quim para ficar. Então, o Senhor, Ele chama a nossa atenção, porque Deus, Ele fez o ser humano para depender dEle. A gente tem dentro de nós um lugar, nem é vazio, porque a gente fala vazio, parece que é qualquer lugar, coisa, você bota lá. Dentro de nós tem um lugar para Ele. Foi feito para Ele. E se a gente tem falsos amores, a gente dá o lugar para outro. O centro do nosso coração, aquilo que você mais pensa, aquilo que você gasta as suas finanças, isso é o seu Deus. Ok? Você analisa você. Essas duas coisas mostram para você aonde que está o seu amor. Às vezes a sua preocupação, o seu medo é o seu Deus. A ansiedade às vezes é o seu Deus. Então, olhar esse centro, ele fala, eu estou batendo. E ele fala, ponto 2, se alguém ouvir a minha voz. O que é ouvir a voz de Deus? É reconhecer, é dar atenção, é responder. É permitir que a palavra, ela entre dentro de mim. A tragédia do mundo, não é, eles sabem a história de Cristo. A tragédia do mundo é um coração se acostumar a ouvir tantas vozes que não se percebe, não se conhece a voz do seu Senhor. Jesus está voltando, gente. De verdade, Jesus está voltando. Vai ser pedido das nossas mãos aquilo que nós fizemos na terra. A palavra de Deus em João 10, 27 fala assim, ó. As ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. As ovelhas conhecem a voz do pastor. Por que foi dado esse exemplo? Porque na cultura, os rebanhos se misturavam. As cores eram praticamente as mesmas. E eles se misturavam quando pastavam. Uma maneira de saber quem eram as ovelhas, era pela voz do pastor que tomava conta. Ele gritava e as ovelhas podiam ter 10 pastores, mas quando ele gritava, as ovelhas que eram do pastoreio dele, elas saíam da onde elas estavam e iam para onde o seu pastor estava. Então o Senhor fala, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. As minhas ovelhas, por que conhecem? Porque tem intimidade. Eu não conheço algo que eu não tenho intimidade.
Você, mãe, pai, você conhece a voz do seu filho sem ver ele. Se tiver uma turma do lado de fora, pela voz, você sabe que é a voz dele, é a risada dele, é a pisada dele. De longe, você sabe que é a pisada. A gente conhece as pessoas pela voz. Então o Senhor fala assim, ó, as minhas ovelhas, elas me conhecem pela minha voz. Será que nós temos reconhecido a voz do Senhor? Porque nós não seremos mornos se nós conhecermos a voz do Senhor. Ele fala conosco. Ele fala conosco na intimidade. E não é emoção. Ele traz vida. A palavra, você começa a ler a palavra, fala, meu Deus, é isso aqui, o Senhor está falando isso. O que a revelação faz? O que a presença faz? A presença, ela revela você para você mesmo. Ela não vai revelar a vida dos outros. Tem uns profetas que gostam de revelar a vida dos outros. Não. Ela vai revelar primeiro a sua vida. Vai olhar a sua vida e vai falar, opa, sou eu. Sou eu. E ao revelar a nossa vida para nós, nós podemos nos posicionar. De falar, não, é com o outro. Não, é comigo. Sou eu que não perdoo, eu não amo, eu não cuido, eu não vou atrás. Eu estou encantado com um monte de coisa. É possível a gente se encantar dentro da própria igreja. Se encantar com as luzes, com a música, com a pregação, com a dança. É possível. Laodiceia era assim. Era uma igreja que tinha suas coisas, eles se encantavam por ela, mas Deus fala assim, olha, vocês são mornos. Vocês são mornos. Eu vou vomitar se vocês não consertarem. Aí ele vai e fala assim, ovelhas. Por que ele pega o exemplo de ovelha? Ovelha é um animalzinho que depende completamente do pastor. Não come sozinha, não se protege sozinha, não acha água sozinha, não acha comida sozinha. Ela não dá conta de nada sozinha. E o Senhor fala assim, sem mim nada podeis fazer, gente. Sem Ele a gente não pode fazer nada. A gente tem que entender isso. Acordar, deitar com Ele, viver com Ele, ter prazer nas Escrituras, ter prazer na palavra. Gente, quando a gente desdeixa, quando a gente larga a Escritura, nós estamos largando Jesus. Porque a palavra dele revela pela Escritura. Tem gente que tem Bíblia de tudo quanto é coisa dentro de casa. Ah, eu quero outra Bíblia, eu quero outra, eu quero essa, eu quero essa, eu quero essa, eu quero essa. Quer nada. Você não dá conta de ler a que você tem. E fica inventando desculpa. Inventando desculpa. Não, a palavra é Jesus revelado. Você só vai conseguir melhorar como marido se Jesus ocupar todos os espaços que você tem dentro de você. Senão você não vai melhorar nunca. Vai ser os burros chucro, os falta de atenção, a mesma coisa. Não vai melhorar. Porque nós sozinhos não damos conta de melhorar. A mulher não dá conta de melhorar sozinha. Porque a mulher, ela peca por excesso muitas vezes. De querer fazer o que não é dela, carregar o que não é dela, fazer. Por quê? Ah, se eu fizer, ele não faz. Eu vou lá, eu subo isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo, eu faço aquilo, eu não faço nada. Não vou fazer. Não é o meu lugar. Não vou fazer. Não vou. É igual quarto de filho. Quarto de filho está aquela zoeira, aquela bagunçada. Se a mãe não arruma lá, dá bicho. Deixa dar bicho. O dia que ele for procurar toalha que não tem, roupa que não tem, vai lá e arruma. Vai lá e arruma. Aí eu quero ver não arrumar. Aí eu vou sair sujo. Vai sair sujo. E eu vou contar para todo mundo que eu sei que não cuida das suas coisas. Né? Chulezento, não lava tênis. Ele não gosta de lavar tênis. Então, tem que deixar cuidar, gente. Hoje eu estou sem filtro. Estou mesmo. Tem dia que eu estou sem filtro. Hoje é um dia que eu estou sem filtro. O dia inteiro eu estou sem filtro. Então, as ovelhas se conhecem a voz porque anda junto do pastor. Você anda junto de Jesus. Anda junto de Jesus. Faz o que Jesus quer.
Viver na presença ajuda a gente a discernir a voz. Quando a gente discerne a voz, a gente continua na presença. Porque a presença, ela é maravilhosa. Ela ajuda a gente a suportar as coisas. Você, mulher, a presença vai ajudar você a suportar, às vezes, seu marido. Suportar, às vezes, seu filho. E o homem também suportar a mulher. É só o Espírito Santo que a gente melhora. Não tem jeito, não. O mundo, toda hora fala para a gente chutar o balde. Larga marido, larga casa, larga filho, larga todo mundo. Você já viu aquela palavra? Eu quero ser feliz a qualquer custo. Você não vai ser feliz nunca, às custas dos outros. Não existe isso. A felicidade está em se descobrir em Cristo. Até aquilo que era seco começa a florir. Porque Cristo traz até flores no deserto. Ele abre oásis onde não tem. E você ali se alimenta, você ali descansa, você ali bebe a sua água e se fortalece. Porque é Ele. Então vem outros pontos que eu coloquei aqui. Então ele fala, se você abrir, não sou eu que vou abrir a porta do seu coração. Tem uns aqui que eu estou abrindo, está amando. Tem uns aqui que está me odiando. Tem uns aqui que falam que não tem nada a ver, que culto que não acaba louco, que essa louca não para de falar. Tem gente de tudo quanto é tipo nesse lugar. Mas o que eu falo para você? Eu falo o seguinte, a gente precisa entender esse processo, porque a minha função é te inquietar hoje, é balançar a árvore. Hoje é balançar a árvore. Então, ouvir a voz, abrir, o verbo, abrir, é abandonar a nossa autossuficiência. Nossa, eu estou bem demais, não sei quem, a igreja está assim, não, eu sou líder assim, está tudo assim. Isso é autossuficiência, vale de nada. Se está assim, é pela misericórdia do Senhor, pelo cuidado do Senhor. Eu não pego glória nenhuma para mim, eu me escondo, que eu sei, se não for Deus, nada acontece. Eu dependo dele o tempo todo. O tempo todo. É uma dependência contínua. Então, quando eu abro, eu já sei que sem ele, eu preciso entregar as áreas escondidas dentro de mim. Tem gente que fala, eu não consigo vencer o vício. Você ainda não conseguiu conhecer a Cristo. Porque se você conhece, você consegue vencer. Isso é vício de tudo quanto é tipo. Cigarro, bebida, mulher, de homem, pornografia, de comprar. Vício de qualquer tipo de vício. Porque quando nós experimentamos o Senhor, a gente não consegue ficar sem Ele. Gente, eu não consigo. Eu falo, eu não consigo viver sem Jesus. Não é sem a igreja, é sem Jesus. Eu não consigo ficar. Um pouquinho que eu começo assim, a não ouvir as coisinhas assim, eu falo, Jesus, nossa, tem um tanto de tempo que eu não fico doida. Eu preciso do Senhor. Estou precisando da sua presença. Não, eu não sou chamado para ser normal. Eu não quero ser normal. Não, eu preciso da sua presença. Eu levanto de madrugada, eu ajoelho. Quando vê eu estou roncando, o Oswaldo me chama. Levanta, você está roncando e está dormindo no chão. Por quê? Eu falo, mas pelo menos Deus sabe por que eu estou lá. Eu falo, Deus, eu preciso do Senhor. Eu preciso da sua presença. Eu estava ali orando agora, eu falei assim, Espírito Santo, eu preciso do Senhor para me ajudar a pregar essa mensagem. Aí estou orando. Aí só vem no negócio. Quando você subir lá, eu vou. Para te capacitar a dar a palavra. Mas o que? Você ouve uma voz falada? Tem gente que ouve, gente, eu disse no ar. Eu tenho percepção no meu coração. E eu sei que não é a minha voz. Que não é eu que estou elaborando algumas respostas. Então eu sei que não sou eu. Então, ouvir essa voz, mas para isso, eu tenho que aceitar o governo de Cristo. Você já aceitou o governo de Cristo na sua vida? Deus falando para você assim, larga esse negócio, aí não é para você não. Eu quero. O Senhor já falou, não é para você, é você que decide, você pode ficar com ele, mas não tem jeito de eu ficar. Eu quero isso, não sei o quê, eu quero fazer isso.
Falei, você já perguntou ao Senhor? Por isso quando os outros falam assim, eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, não vou fazer aquilo. Falei, você já perguntou ao Senhor? Que de vez em quando a minha cara também falei, eu também não vou fazer. Falei, é verdade, eu achei que eu não ia, mas eu vou saber se eu vou. Eu já me conserto. Porque a nossa tendência, por que é comparado com a ovelhinha? Porque a ovelhinha, ela se desvia facilmente. O pecado tem essa influência em nós para a gente desviar. Desviar da presença. Desviou da presença, você desvia da mensagem, do governo de Cristo. Aí ele fala assim, olha, eu entrarei na sua casa. Eu estou batendo, se você ouvir a minha voz, abrir, eu entro na sua casa. Entrar na nossa casa, a gente precisa deixar ele entrar e falar, a casa é sua, não é minha. É o Senhor que vai decidir, eu tenho que resolver isso aqui, porque tem gente que acha que você aceitou Jesus, as malandragens do passado não tem que resolver, não. Tem que resolver. Tem que resolver. Algumas a gente tem que ir lá até pagar. Ou pedir perdão. Fala, me perdoa pelo nome de Jesus, que eu não tenho condição de pagar. Ou pagar com serviço. Arrumando casa, pintando casa. Mas a gente tem que resolver algumas pendências do passado. Deus é um Deus justo, gente. Deus não trabalha na injustiça. Ele não vai perdoar as nossas... Ele perdoa os nossos pecados. Mas o ato de injustiça eu preciso de consertar. Eu preciso de refazer o caminho. Todo perdão, todo caminho de cura passa pelo caminho das dores para resolver pendências. Sem resolver pendências não há redenção. Não há redenção. Salvação a gente tem, mas redenção não. Redenção é o que é resolver o que está ali. Ele fala, eu vou entrar. Quando a gente abre o coração verdadeiramente, ele entra. E quando ele entra, os ambientes mudam. Todo lugar que Cristo entra, muda. Muda, gente. Isso é verdade, é princípio espiritual. Se Cristo entrou dentro de nós, ele muda a gente. A gente fala assim, eu nunca vou fazer. Não existe isso para quem aceitou Jesus. Porque quem aceitou Jesus, ele transforma as coisas que a gente fala que é nunca. A gente perdoa o que não é imperdoável, a gente perdoa. A gente caminha 3, 4, 5 milhas. Deus entra, ele cura as feridas. Ele tem um bisturi para abrir, para fechar. A palavra não fala que ele fere, mas ele cura. Tem coisa, você já viu, cirurgia, o que é cirurgia? Para haver conserto. Primeiro vem, traumatiza, né? Tem um trauma, tá aqui, eu tô com o dedão ruim pra caramba. Para consertar esse dedo, eu vou ter que sofrer outro trauma, porque o médico vai ter que pegar o bisturi. Meu Deus, você tomar anestesia no dedo, o negócio não pega não, gente, pelo amor de Deus, que sofrimento. Aí você vai primeiro para tratar, ele vai te encher, vai rasgar depois assim, ó, limpar, espremer. Você sofre ali para resolver aquilo. Então ele é o médico que sabe tratar com as nossas feiuras internas, com os nossos ciclos repetitivos de reprovações e pecados. Mas para isso eu tenho que abrir para ele reorganizar os afetos, reorganizar a consciência, restaurar a identidade, restaurar quem que a gente é. Porque eu abri, ele entrou. O Senhor continua sendo um Deus de comunhão e de presença. Olha o que ele promete. Eu vou entrar na sua casa, na sua vida. Porque às vezes as pessoas se preocupam com a vida dos outros. Gente, vou falar com muito amor. Se preocupe com a sua, que já é suficientemente trabalhosa para andar no caminho de Jesus. Eu não tenho tempo de olhar o pecado dos outros, que eu tenho que olhar tanto para a minha vida, para andar, entendeu? E quando Deus mostrar para a gente consertar, a gente conserta.
e tenha misericórdia das outras pessoas. E ele fala, eu entro, eu vou cear. A palavra cear, no mundo bíblico, carrega aliança. Repita comigo, cear no mundo bíblico, carrega aliança, intimidade, amizade. Então o Senhor, o Cristo glorificado, Ele conclui com uma grande mesa, aonde que Ele está sentado com seus filhos. Filhos que querem o governo dele. Hoje tem pesquisas que o número de pessoas fora da igreja é maior do que o da... Existe um mundo fora da igreja de desviados maior do que os que estão na igreja. O nosso grau de rebelião é altíssimo. Nós temos tendência de guardar a amargura das pessoas. A gente acha só a gente que sofre. Aí eu estou sofrendo, ninguém está colhendo, o outro não está. Todo mundo é ruim. Queridos, todo mundo está na guerra. Mas uma coisa que não falta para mim e para você é a presença do Espírito Santo de Deus. E aprender a ouvir essa voz do Espírito em nós. O Espírito, ele foi enviado para Maria para gerar Jesus. O Espírito, ele está em nós como habitação para gerar Jesus, amar Jesus, ter um governo de Jesus sobre a nossa vida. Ouvir a voz. Coloque a mão em direção ao seu coração. Quero que você faça uma avaliação da sua vida. A minha eu já fiz. Quem quiser ajoelhar, ajoelhe. Quem quiser ficar em pé, quem fica sentado, fica à vontade. Quantas vezes nós somos infiéis ao Senhor? Quantas vezes nós trocamos o Senhor por um jogo? Trocamos o Senhor por uma televisão? Trocamos o Senhor pelo jogo no celular, pelo saber as fofocas do fuxico gospel? E a gente acha que está tudo bem. Quantas vezes a gente quer a presença do Senhor, mas a gente não propicia um ambiente para a presença se manifestar? A gente está tão cheio da verdade gospel, da verdade religiosa. Nós estamos preocupados com o detalhe aqui, o detalhe aqui. A pastora falou isso errado, isso aqui está aqui, o irmão cantou errado, o outro. Sabe o que eu quero falar para você? Olha para você. O Senhor fala, pobre, infeliz e nu. Porque eu sempre vejo no outro as minhas limitações. Eu sempre projeto no outro aquilo que eu não sou. Ou nessa mania de achar que a gente sabe alguma coisa e que não sabe é nada. Nos falta tanta coisa, tanto temor. Faz tremer o deserto, a tua voz, Senhor. Ecoar sobre as águas agitadas da alma inquieta que não consegue descansar. Tua voz, Senhor, faz surgir o universo. A tua voz, Senhor, é cheia de majestade. Ela aponta a direção, dissipa toda a confusão e traz a luz na escuridão. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. A tua. Se eu não te ouvir,
voz é livramento em meio ao tormento. Tua voz é tudo, mas eu te ouvi, eu vivo. Se eu te ouvi, eu prospero. Tua voz é segurança do início, meio, fim. Tua voz é tudo. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, se me alegro atento ao seu chamar. O Senhor da ceifa quem quer ir por mim a confiar, almas que no mundo estão chorando, sem da salvação participar. Peça para Ele, fala, Deus, diga, diga, diga. Toca-me com brasas no altar. Fala, fala, Deus, se me alegro atenta ao seu chamar. Se eu não te ouvi, se eu não te ouvi, eu pereço. Sua voz do começo, meio e fim, sua voz é tudo, mas eu te ouvi. Se eu te ouvi, eu prospero. Tua voz é do início, meio, fim. Tua voz é tudo. Uma coisa estou sentindo aqui agora, que Deus está neste lugar. Cante isso com força. Uma coisa estou sentindo aqui, que Deus está neste lugar. E Deus está neste lugar, neste lugar. Deus está. O Espírito Santo me revela que Deus está. Você pode cantar isso para Ele nessa noite? E Deus está. Neste lugar,
Coloque sobre seus pés e vamos declarar que Deus está neste lugar. Nós rejeitamos sermos mornos. Nós rejeitamos de vivermos de qualquer jeito. E Deus está neste lugar. Deus está. Deus está neste lugar. O Espírito Santo. Que Deus está. Você pode intensificar esse hino nessa noite. E Deus está neste lugar. O Espírito Santo me revela que Deus está neste lugar. Se eu não te ouvir, Eu morro se eu não te ouvir. Eu pereço. A voz é livramento. meio do tormento, Tua voz. tua voz é mas eu te ouvi. Eu vivo. Eu prospero, tua voz é segurança do início, meio e o fim. Tua voz é tudo. Aleluia, Jesus. Glórias a Jesus. Glórias a Jesus.